Você já se sentiu assim? Você vai à missa, cumpre todos os seus deveres, se aproxima para comungar, mas lá no fundo da sua alma, um vazio inexplicável persiste? É aquela sensação de que algo crucial está faltando, como se sua comunhão fosse apenas um ritual frio, e não o encontro transformador que os santos descrevem. Você se sente uma pessoa boa, mas sua vida espiritual parece estagnada, sem o fogo, sem a paixão divina. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva agora nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti, *poro. Essa sede por uma conexão mais autêntica, essa inquietação que te acompanha como uma sombra, não é um sinal de que a sua fé é fraca. Pelo contrário, é o último vestígio de uma alma que ainda não se esqueceu completamente para que foi criada, para um encontro de amor avassalador com o seu Criador. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de vazio, essa estagnação espiritual, não é apenas uma ausência de consolo? E se fosse na verdade a presença de uma dor que não é sua, mas que ecoa dentro de você? Prepare-se, pois o que vou revelar agora é a verdade que fez uma das maiores místicas da Igreja, Santa Faustina Kowalska, literalmente desmaiar de horror. O exame do trono é exatamente isso: preparar a casa da sua alma. Antes da missa, talvez no dia anterior, ou alguns minutos antes de sair de casa, pare em silêncio e examine sua consciência, não como um promotor de justiça procurando crimes, mas como um servo amoroso, preparando o trono para o seu rei. Pergunte-se com honestidade e amor: onde está a poeira? A poeira são os pecados veniais. Aquelas pequenas impaciências, as palavras ríspidas, os pensamentos de julgamento, a preguiça na oração. São a poeira que se acumula nos móveis e tira o brilho do palácio. E depois, com ainda mais seriedade, pergunte: onde está a sujeira? A sujeira pesada, a lama, o lixo? Estes são os pecados mortais. São as ações que quebraram deliberadamente a sua amizade com Deus, que mancharam gravemente o trono. Um rei não pode se sentar sobre a imundície. Reconhecer isso não é para se desesperar, mas para agir. O sacramento da confissão é a grande purificação do palácio. É o momento em que o próprio Deus envia seus servos para fazer uma limpeza profunda, para lavar, perfumar e restaurar a beleza da sua alma, tornando-a digna de receber a sua majestade. O primeiro passo, portanto, é garantir que o trono esteja limpo. O segundo passo é *por a antecipação ardente, *por ire. Uma vez que a casa está limpa, a atmosfera precisa ser preenchida com amor. Esta não é uma metáfora. O corpo dela não suportou a visão da realidade espiritual por trás de um ato que fazemos de forma tão rotineira. Pense na cena da comunhão. Você se aproxima do altar. O sacerdote eleva a hóstia sagrada e diz: o corpo de Cristo. E você responde amém, abre a boca, e recebe o que acreditamos ser o próprio Deus. Fisicamente, é um ato simples, silencioso, quase trivial. Mas no mundo espiritual, neste exato momento, uma batalha cósmica acontece. Para algumas almas, é um momento de glória inefável, onde o céu desce à terra e anjos cantam. Para outras, é um ato de profanação tão violento que o céu se cala em luto. A verdade que Santa Faustina viu, e que é o segredo escondido por trás da nossa mornidão espiritual, é esta: o que sai da boca de quem comunga em pecado mortal, não são palavras, não é o hálito, não é o silêncio. O que emana espiritualmente da boca de uma alma que o recebe indignamente, é a própria escuridão que torturou Jesus no Calvário. É um veneno espiritual, um grito silencioso de traição que ecoa por toda a eternidade. Imagine por um instante a hóstia sagrada, o corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, a fonte de toda a luz, de toda a pureza, de todo o amor. Entra em uma alma que voluntariamente se tornou um calabouço de trevas. Nos momentos que antecedem a comunhão, durante a missa, quando você vê as pessoas começando a se levantar, o que se passa no seu coração? Você está pensando no que vai almoçar, nas contas a pagar, na pressa de ir embora? Ou você está ali, presente com o coração em chamas? A antecipação ardente é o ato de transformar a espera em um ato de amor. Jesus não é um objeto inanimado,
um pedaço de pão, que recebemos passivamente. Ele é uma pessoa viva, o amante divino que anseia por ser desejado. Naquele momento, desperte em sua alma uma fome e uma sede real por ele. Não precisa de orações complexas. No silêncio do seu coração, com a maior sinceridade que você conseguir reunir, diga simplesmente: Jesus, eu vos desejo. Eu tenho fome de vós. Eu tenho sede de vós. Vinde a mim, meu Senhor e meu Deus. Vinde preencher o meu vazio. Repita isso. Deixe que essa frase ecoe em sua mente e em seu coração. Sinta o desejo crescer. Este ato de desejar ativamente a Jesus é como abrir todas as portas e janelas do palácio da sua alma para que o Rei veja que ele é esperado, que ele é amado, que a sua chegada é o momento mais aguardado do seu dia, da sua semana. Uma alma que pelo pecado mortal disse não a Deus e sim à desordem, à impureza, ao egoísmo. Nesse momento, a hóstia sagrada que deveria ser a fonte de vida eterna torna-se para aquela alma a testemunha mais íntima e terrível de sua própria condenação. Jesus não entra para curar porque a porta está trancada por dentro, ele entra para ser aprisionado. Ele, o Rei do Universo, se torna prisioneiro dentro da imundície que a alma escolheu amar mais do que a ele. Você consegue compreender a dimensão desta tragédia? É como pegar o diamante mais puro e brilhante do universo e atirá-lo deliberadamente em um pântano de lodo fétido. O diamante não perde o seu valor, mas a sua luz é sufocada, sua beleza é insultada, e o ato em si é uma profanação abominável. É por isso que Faustina desmaiou. Ela não viu uma regra sendo quebrada, ela viu uma nova crucificação. Uma crucificação mística, silenciosa e terrivelmente pessoal, que acontece em milhares de igrejas, todos os dias. Aquele vazio que você sente, aquela estagnação é o eco dessa dor. É a dor de Cristo prisioneiro em corações que se tornaram túmulos frios. É o lamento de um Deus que se oferece como alimento de vida, e é recebido como um objeto morto, como um ritual vazio, ou pior, como um prisioneiro em uma cela de pecado. Você está dizendo a ele: Senhor, não sois um mero dever a ser cumprido, sois o desejo mais profundo do meu coração. E finalmente o terceiro passo, talvez o mais esquecido e o mais poderoso de todos, *porá a ação de graças reparadora, *porá. O Rei chegou. Jesus está em você. Não simbolicamente, não como uma memória. Ele está realmente, fisicamente, substancialmente presente no trono da sua alma. Os minutos que se seguem à comunhão são os mais sagrados da sua vida. O céu está dentro de você. O que você faz com essa presença? A maioria de nós volta para o banco, talvez reze uma oração decorada apressadamente, e logo a mente começa a vagar. A indiferença pós-comunhão é como receber aquele Rei amado em sua casa, e assim que ele se senta, você vira as costas e vai ver televisão. É uma das dores mais agudas que infligimos ao coração de Cristo. A ação de graças reparadora é o antídoto. Após comungar, fique em silêncio. Se puder, ajoelhe-se. Feche os olhos. E por pelo menos 5 minutos, adore ou pense. Converse com ele que está aí, dentro do seu peito. Agradeça-lhe-o. Ame-o. Mas aqui vem a parte reparadora. Ofereça essa união, esse momento de amor, em reparação por todas as comunhões sacrílegas e indiferentes, que ele recebe naquele exato momento, no mundo inteiro. A sua alma, mesmo que não esteja em pecado mortal, mas apenas em mornidão, sente a tristeza do Rei que é tratado com indiferença. A sua inquietação é a sua alma gritando: o Rei está aqui, e nós não estamos o tratando com a honra que ele merece. Esta é a verdade que o mundo moderno tenta esconder. A verdade de que nossos atos têm consequências espirituais visíveis e devastadoras. Se você tem a coragem de não apenas ouvir, mas de começar a curar essa realidade em sua própria vida e em reparação pelo mundo, eu te convido a dar o primeiro passo agora. Não amanhã, não na próxima missa, mas agora. Digite nos comentários a oração que é o início de toda cura. O primeiro grito da alma que deseja ser um trono, e não mais um túmulo para o seu Deus. Digite com fé, Senhor, purifica minha alma, *pori. Cada pessoa que escreve esta frase, não está apenas deixando um comentário.
Está fazendo uma súplica ao céu. Está declarando guerra contra a indiferença. Está se unindo a um exército de almas que decidiram parar de ferir o coração de Jesus e começar a consolá-lo. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de transformar paróquias, de renovar a face da terra. Se você acredita nisso, se esta revelação tocou o seu coração e te despertou para a gravidade e a glória da Sagrada Comunhão, deixe o seu asterisco por like e por e-mail neste vídeo. Diga a ele: meu Jesus, eu vos adoro presente em mim. E uno este meu pobre amor ao vosso coração, para reparar por todos aqueles que vos recebem hoje em pecado, com frieza e sem amor. Que a minha alma seja um sacrário vivo de reparação, para consolar o vosso coração ferido. Neste ato, a sua comunhão deixa de ser apenas sobre você. Ela se torna um ato de amor apostólico, uma missão. Você se torna um consolador do coração de Deus. Pense em uma pessoa como Marcos que me contou sua história. Ele ia à missa todo domingo, comungava por rotina, sentindo aquele vazio que descrevemos no início. Ele se sentia um bom católico, mas sua fé era fria, um hábito. Ao ouvir sobre este método, ele decidiu tentar, sem muita expectativa. No primeiro domingo, ele fez um bom exame de consciência, e se confessou no sábado. Na missa durante a fila da comunhão, ele começou a repetir em seu coração: Jesus, eu vos desejo, eu preciso de vós. E após comungar, ele se ajoelhou e ficou em silêncio, oferecendo aquele momento em reparação. Ele me disse: pela primeira vez na minha vida, eu senti um calor real vindo da hóstia, um calor que se espalhou pelo meu peito. E eu comecei a chorar. Que o seu clique não seja apenas um algoritmo, mas um ato de adoração, um sinal de que você entendeu a mensagem, e quer que esta luz de alerta e esperança chegue a mais almas que precisam desesperadamente ouvi-la. Para entender a profundidade dessa tragédia, para sentir nem que seja por um instante o peso do que estamos falando, precisamos ir além das palavras. Precisamos entrar na alma de uma santa no exato momento em que o céu rasgou o véu da realidade para ela. Feche os seus olhos se puder. Respire fundo. Imagine-se em uma capela silenciosa, tarde da noite. A única luz vem da pequena chama vermelha que dança diante do sacrário, uma sentinela solitária guardando o rei prisioneiro de amor. O ar está frio, carregado com o cheiro de cera de vela e incenso antigo. É neste silêncio sagrado que encontramos Helena Kowalska, a quem o mundo conheceria como Santa Faustina. Ela está de joelhos, o corpo pequeno, a alma imensa, completamente imersa em adoração. Para ela, este não é um momento de rotina. É um encontro. O seu coração anseia por ele, e ela sabe que ele está ali, a poucos metros, vivo, real, pulsando de amor dentro daquela caixa dourada. Mas, de repente, o silêncio da capela se quebra. Não de culpa, não de tristeza, mas de um amor tão avassalador que eu não sabia que podia sentir. Eu percebi que ele estava ali de verdade o tempo todo. Era eu que não estava. A história de Marcos pode ser a sua história. Este mapa divino não falha. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Destes 3 passos, o exame do trono, a antecipação ardente e a ação de graças reparadora, qual deles mais tocou o seu coração? Qual você sente que mais precisa colocar em prática na sua vida? Deixe sua resposta nos comentários. Não para me dar uma resposta, mas para que ao escrever, você firme um compromisso com a sua alma e com Deus. E para que possamos aprender e nos fortalecer juntos, como uma comunidade que deseja ardentemente consolar o coração do nosso Rei, compreendido. Com base nas premissas, e no resumo do ato anterior, aqui está o texto para o ato 7. O aviso, elaborado para ser lido por uma plataforma TTS, com um tom de alerta amoroso, contrastando os erros com o método já ensinado, e incluindo um CTA fluido. Você agora possui um mapa. Nas suas mãos você tem os 3 passos luminosos do método divino da comunhão reparadora. Um caminho de amor capaz de transformar sua alma em um trono para o Rei do Universo. Não com um som que se ouve com os ouvidos, mas com uma vibração que sacode a sua alma até os fundamentos. O ar se torna denso, pesado. A pequena chama da lâmpada parece vacilar,
como se uma dor invisível tivesse soprado através da sala. Faustina sente um frio percorrer sua espinha, mas não é o frio da pedra do chão, é o frio do abandono. E então, ela o vê. Não é o Jesus da transfiguração, radiante como o sol. Não é o bom pastor, com um sorriso sereno. Diante dela, no lugar do altar, materializa-se uma visão que congela o sangue em suas veias. É Jesus. Mas ele está irreconhecível, terrivelmente maltratado. Seu rosto, que um dia acalmou tempestades, está desfigurado por uma tristeza infinita, marcado por lágrimas que parecem ser de sangue. Seus olhos, que continham todas as estrelas do universo, agora são dois abismos de dor, fixos nela. Seu corpo está coberto de chagas abertas e pulsantes, não apenas as 5 chagas da crucificação, mas incontáveis feridas que lhe rasgam a pele. Suas vestes sagradas estão dilaceradas, manchadas não apenas de sangue, mas de uma sujeira indescritível, como se ele tivesse sido arrastado pela lama do desprezo humano. Cada músculo de seu corpo treme, não de frio, mas de uma agonia contínua e insuportável. É um caminho de cura, um caminho de intimidade, um caminho que consola o próprio coração de Deus. Mas todo mapa que leva a um tesouro precioso também mostra as áreas de perigo, os territórios onde os ladrões se escondem, esperando para roubar a graça que lhe foi destinada. E é com o mesmo amor com que Jesus nos deu o remédio, que ele também nos alerta sobre o veneno. Por isso, escute com atenção, pois quero lhe apresentar os 3 grandes ladrões da graça eucarística, os 3 enganos sutis, que podem transformar o banquete celestial em um ritual vazio e doloroso para nosso Senhor. O primeiro, e talvez o mais comum desses ladrões, é a mentalidade da obrigação, foroço. É aquela voz sutil que sussurra em seu coração: eu tenho que ir à missa, porque é domingo. Eu tenho que comungar, porque todo mundo na minha frente está indo. Eu tenho que fazer isso para ser considerado uma boa pessoa. Nesta mentalidade, o encontro mais sublime da existência humana é rebaixado a uma mera formalidade, a um item a ser riscado de uma lista de afazeres espirituais. Jesus, o Rei do céu e da terra, que arde de desejo por você, é tratado como um compromisso social, uma obrigação a ser cumprida. Você consegue perceber a tragédia? Então, ele fala. E sua voz não é um trovão de majestade, mas um lamento profundo, um gemido que parece carregar o peso de todos os pecados do mundo, uma melodia de dor que perfura a alma de Faustina mais fundo do que qualquer lâmina. Com os lábios trêmulos, ele diz: asterisco, asterisco, vês o que me fez o amor das almas, a alma que me recebeu hoje em seu coração. Me feriu desta maneira. Asterisco por. Naquele instante, a visão de Faustina se aprofunda, o céu lhe concede a terrível graça de entender. Ela vê o que acontece no mundo espiritual no momento da comunhão sacrílega. Ela vê uma alma se aproximar do altar. Por fora parece piedosa. Mas por dentro, a alma é um calabouço escuro e fétido. As paredes estão cobertas pelo lodo do orgulho e da inveja. No chão, correntes pesadas de pecados mortais não confessados. O ar é viciado com os vapores da luxúria, da mentira, do ódio. Quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, e a alma responde amém, a hóstia sagrada, o próprio Deus vivo, não entra como um rei em seu palácio. Ele entra como um prisioneiro em sua masmorra. Ele não é acolhido, ele é aprisionado. A alma não o recebe para ser curada, ela o tranca para forçá-lo a testemunhar de dentro todos os seus crimes contínuos. Isso é o exato oposto do segundo passo do nosso mapa divino, a asterisco-tierisco-tecipação ardente para Aruma. Enquanto o mapa nos ensina a despertar uma fome e sede por ele, a dizer em nosso coração: Jesus, eu vos desejo, a mentalidade da obrigação apaga essa chama. Ela substitui o desejo do amante pela frieza do burocrata. Você se aproxima do altar não com o coração de um filho correndo para os braços do pai, mas com a postura de um funcionário batendo ponto. E Jesus, que anseia por um abraço, recebe apenas um aperto de mão formal e distante. Ele entra em sua alma e a encontra fria, arrumada por dever, mas sem o calor do amor. É um palácio limpo, mas vazio e gelado. E essa frieza,
para o coração ardente de Jesus é uma dor lancinante. O segundo ladrão que muitas vezes trabalha junto com o primeiro é asterisco poro confissão mecânica poro. Este ladrão é astuto. Ele nos convence de que o sacramento da reconciliação é um tipo de lavanderia espiritual. Você entra, entrega uma lista de manchas, e sai com um recibo de perdão, sentindo-se limpo o suficiente para comungar, mas sem nenhuma intenção real de evitar as poças de lama no caminho. A confissão se torna um ato mecânico, sem um verdadeiro arrependimento, sem um propósito firme de emenda. Ele é forçado a sentir cada pensamento impuro, a ouvir cada palavra de calúnia, a testemunhar cada ato de egoísmo, não como um observador distante, mas como um refém acorrentado no centro da maldade. A dor que Jesus sente não é uma memória da paixão, é uma nova paixão, que acontece agora. A hóstia, que deveria ser fonte de vida eterna, torna-se para aquela alma um fogo que a acusa, um testemunho silencioso de sua própria traição. Essa compreensão mística é tão avassaladora, a dor de Jesus é tão real, tão palpável e tão insuportável, que Faustina sente a dor dele em seu próprio corpo. Seu coração parece que vai explodir no peito, o ar foge de seus pulmões. Suas forças se esvaem completamente, como água derramada na areia. O mundo ao seu redor se dissolve em escuridão, e com um suspiro, ela desmaia, caindo sobre o chão frio da capela, seu corpo incapaz de suportar um segundo a mais daquela agonia divina. Esta visão aterradora, que nos deixa sem fôlego, não é uma invenção poética. Santa Faustina a registrou em seu diário. É a essência de passagens como a de número 1385, onde Jesus lamenta. ***. A minha alma sentiu uma dor tão terrível, que se essa tortura tivesse durado um pouco mais, eu teria morrido. ***. E na passagem 1588, ele revela a dor de ser recebido em corações impuros, que o tratam como um objeto morto. Confessamos os mesmos pecados, repetidamente não porque lutamos e caímos, mas porque no fundo nunca decidimos verdadeiramente abandoná-los. Isso é uma profanação do primeiro passo do nosso mapa divino, o asterisco por exame do trono por zero. Lembra-se? Não se trata de varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas de purificar o palácio para a chegada do rei. A confissão mecânica é exatamente isso, uma limpeza superficial que ignora a fonte da sujeira. Você diz a Deus que sente muito, mas seu coração já está planejando a próxima ofensa. Você pede perdão pela impureza, mas continua a frequentar os mesmos lugares e a consumir o mesmo conteúdo que a alimenta. Você está na prática, dizendo a Jesus: Senhor, limpe este trono para que eu possa sujá-lo novamente da mesma maneira na próxima semana. Isso não é preparar um trono, é usar a misericórdia de Deus como uma licença para pecar. E para Jesus que morreu para nos libertar do pecado, ver sua misericórdia usada como desculpa para permanecer nele é uma coroa de espinhos afiadíssima. Finalmente, chegamos ao terceiro, e talvez o mais doloroso dos ladrões, a asterisco para indiferença pós-comunhão para matero. Você fez tudo certo. Preparou-se, talvez até tenha se confessado sinceramente. Você se aproximou com reverência e recebeu o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo em sua alma. Se esta imagem abalou a sua alma, se você sentiu um eco dessa dor, é porque a sua alma reconhece a verdade contida nela. Mas esta não é uma história de condenação, e sim um chamado urgente ao amor. A escuridão é real, mas a luz da misericórdia é infinitamente mais poderosa. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, e para descobrir o caminho de reparação que o próprio Jesus nos ensinou, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de volta para o coração dele. A dor que fez Santa Faustina desmaiar não ficou contida naquela capela. Ela não é uma relíquia histórica, uma nota de rodapé num diário antigo. Aquela dor ecoa através do tempo e do espaço, e talvez, apenas talvez, você já a tenha sentido sem saber o que era. Lembra-se daquela inquietação que descrevemos no início? Aquele vazio na alma mesmo depois de comungar? Aquela sensação de que sua vida espiritual está num pântano, uma rotina fria que não aquece mais o coração?
Você achava que era um problema seu, uma fraqueza sua, uma falha na sua fé. A verdade revelada a Faustina é infinitamente mais profunda e dolorosa. Aquela inquietação, aquele vazio, não são apenas seus, são o eco da agonia de Cristo dentro de você. O céu inteiro se ajoelha neste momento. O Criador do Universo está fisicamente presente dentro de você. Ele está ali, no seu peito, no trono da sua alma, ansiando por um momento de intimidade, de silêncio, de amor. E o que você faz? Imediatamente sua mente voa para o almoço de domingo, para as contas que precisam ser pagas, para o problema no trabalho que o espera na segunda-feira, para a conversa que você quer ter com um amigo depois da missa. Você recebeu o Rei da Glória em sua casa, e no instante seguinte virou-lhe as costas para olhar a televisão. Você o aprisiona no calabouço barulhento de suas preocupações mundanas. Ele, a fonte de toda a paz, é ignorado. Ele, a solução para todos os problemas, é esquecido. Ele, o amor que sustenta o cosmos, é tratado como um visitante irrelevante. Isto é um ataque direto ao coração do terceiro passo do nosso mapa divino, a *prazação de graças reparadora para. O mapa nos pede para ficarmos em silêncio, para adorá-lo, para oferecer sua presença em reparação. A indiferença pós-comunhão rouba esse momento sagrado. Ela pega o dom mais precioso que existe e o joga no lixo da distração. Santa Faustina viu a dor que isso causa a Jesus. É a dor de ser recebido e imediatamente abandonado no sacrário vivo que é a nossa alma. É o som de um rei aprisionado no calabouço do seu coração. Imagine, por um instante, que pudéssemos ouvir o que Jesus sente. Imagine que, em meio ao silêncio da sua alma, ele decidisse quebrar o seu lamento e falar diretamente com você. As palavras que ele dirige a Faustina são na verdade dirigidas a cada um de nós, a cada alma que ele anseia por amar. E o que ele diz tem o poder de quebrar o coração mais duro. Com uma tristeza que parece conter todo o peso do universo, ele sussurra: meu coração se entristece. Entristece-se porque eu anseio com uma sede infinita por te dar a minha vida, por me derramar completamente em ti. Mas sou recebido em uma morada fria, cheia de trevas e de outros hóspedes. Eu chego, o Deus do amor, e encontro as portas fechadas pelo orgulho, as janelas vedadas pela tibieza, e o chão coberto com a imundície dos apegos mundanos. Esta não é a voz de um juiz. É a voz de um amante rejeitado. Ele continua, e cada palavra é um golpe que expõe a nossa miséria. Cada comunhão sem preparação, sem amor, sem um arrependimento sincero de quem realmente deseja mudar, é para mim uma renovação da minha paixão. Você vê a coroa de espinhos na minha cabeça? Não há dor de solidão maior do que esta. Meu irmão, minha irmã, estas não são acusações, mas um alerta de amor. A obrigação, a confissão mecânica e a indiferença são os ladrões que deixam nossa alma vazia e o coração de Jesus ferido. Mas hoje, agora mesmo, você pode tomar uma decisão. Você pode erguer um muro contra esses ladrões. Se você, ao ouvir isso, reconhece um desses ladrões agindo em sua vida, se você se sente tocado pela dor de Cristo e decide hoje, com a graça de Deus, expulsá-lo de sua alma para sempre, deixe um *poro, amém. *poro, aqui nos comentários. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um selo do seu compromisso, uma declaração de guerra contra a indiferença e um ato de amor para preparar de verdade um trono para o seu rei. Claro. Com base no resumo e nas premissas fornecidas, aqui está o texto para o ato 8, a consagração, pronto para ser narrado. *poro. Depois de olhar para o abismo desses três ladrões da graça, a obrigação fria, a confissão mecânica e a indiferença cruel, é natural sentir um peso na alma. Talvez você tenha se reconhecido em um, ou em todos eles. Talvez uma santa inquietação tenha começado a brotar em seu coração, um temor de ter, sem saber, contribuído para a dor de Cristo. Ela não é feita apenas de galhos secos. Cada um desses espinhos é um pensamento de indiferença.
É você me recebendo em seu coração, e segundos depois já pensando na conta a pagar, no problema a resolver, no programa de televisão que vai assistir. Você me recebe, o Rei do céu e da terra, e me trata como um visitante incômodo, cuja presença você mal pode esperar para esquecer. Pense nisso. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes a nossa mente voou para longe, para as preocupações mais banais, enquanto o próprio Deus se fazia nosso prisioneiro de amor, no sacrário da nossa alma. Mas a dor de Cristo não para aí. Ele olha para suas mãos e pés, e continua. E os açoites, eu sou açoitado novamente pela impureza. Cada vez que uma alma me recebe, guardando em si um pecado mortal não confessado, ou mesmo um afeto desordenado que não quer abandonar, cada golpe do chicote romano rasga a minha carne novamente. A alma se torna um pilar de flagelação, e eu sou amarrado a ela, sofrendo em silêncio a sua rebeldia e a sua sujeira. Este é o conflito. O conflito não é entre Deus e você. O conflito é a dor de Deus por você. É a agonia de um amor infinito que se oferece para curar, para salvar, para divinizar, e em troca recebe um coração que se tornou uma réplica do Calvário. Não se desespere. Este reconhecimento não é um veredito de condenação, é um convite. É a misericórdia divina batendo à porta da sua consciência não para acusar, mas para curar. Jesus não revela a ferida para nos envergonhar. Ele a revela para que possamos permitir que Ele a cure com o bálsamo do seu amor. Os ladrões da graça prosperam na escuridão da rotina e do esquecimento. Eles operam quando nossa vida espiritual está no piloto automático. Mas agora, você tem a luz. Você tem o conhecimento. E com esse conhecimento, vem o poder de tomar uma decisão. Uma decisão que pode redefinir cada futura comunhão que você receber. Uma decisão que pode transformar sua alma de uma prisão fria em um palácio resplandecente para o Rei do Universo. Este é o momento. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo, onde quer que você esteja. Este é o clímax da nossa jornada, o ponto em que a informação se torna transformação. O ponto em que o conhecimento se torna um ato de amor. Por isso eu te convido. Se for possível, pare o que está fazendo por um instante. Se puder, feche os seus olhos. Desligue-se do mundo exterior, e volte-se para o santuário interior da sua alma. Respire fundo. Sinta a presença de Deus que te envolve, que te sustenta, que anseia por este momento de união profunda contigo. Um coração que lhe oferece o vinagre da distração, a lança da traição, o túmulo frio da rotina. Ele não está zangado. Ele está ferido. A diferença é abissal. A raiva de um Deus poderia nos destruir. A dor de um Deus nos convida à conversão. Ela nos chama a ter compaixão por aquele que é a fonte de toda compaixão. A visão de Faustina não foi um espetáculo de horror para nos assustar. Foi um ato de misericórdia para nos despertar. Para que entendêssemos que nossa vida espiritual não é um monólogo. É um diálogo. E muitas vezes do outro lado, há um coração que sangra em silêncio, esperando por uma única gota de amor verdadeiro. Esperando que a sua presença em nós não seja uma sentença, mas uma celebração. Se neste momento, ao ouvir o lamento de Cristo, a única resposta que brota da sua alma é um desejo de consolar, de pedir perdão, de mudar, então essa mensagem cumpriu seu propósito. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, comente agora com a palavra, reparação, apenas uma palavra. Reparação, que o seu comentário seja a sua primeira lágrima de arrependimento, o seu primeiro gesto de amor que busca secar as feridas que nós mesmos abrimos. Porque este lamento de dor que você acabou de ouvir é também um convite. Este não é apenas mais um vídeo. Esta não é apenas mais uma oração. Este é um ato de consagração. Um decreto real que você, com a sua liberdade, vai proclamar no seu coração. Um juramento de amor para selar uma nova aliança com o Deus que se faz pequeno na hóstia por um amor infinito por você. Agora, com toda a sinceridade e a força da sua alma, repita comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Deixe cada palavra ecoar nas profundezas do seu ser,
Jesus, Rei da minha alma, perdão por toda indiferença. ... A partir de hoje, eu consagro cada uma de minhas comunhões a vós. Que minha alma não seja mais um túmulo de pedra, mas um trono de amor vivo para vossa majestade. ... Fazei de mim um sacrário vivo de reparação. ... Amém. Respire fundo mais uma vez, sinta o peso e a beleza do que você acabou de proclamar. Esta oração, inspirada na chama que ardia no coração de Santa Faustina, não é feita de palavras vazias. É uma chave que abre um novo nível de intimidade com Deus. Vamos entender o que você acabou de decretar. Ao dizer Jesus, Rei da minha alma, você o depõe de qualquer posição secundária. Ele não é mais um visitante de domingo, um convidado ocasional. Um convite desesperado para a cura, e a resposta, a solução para essa dor divina, está mais perto do que você imagina. Se neste momento seu coração pesa, se a imagem de um Cristo sofredor, ferido pela sua própria indiferença, te acusa e te esmaga, respire fundo. Pare por um instante. Porque a revelação de Santa Faustina não termina na dor, a escuridão da visão não é o fim da história, é o começo do milagre. Você talvez espere que, diante de tanta ofensa, a resposta de Deus seja o trovão da justiça, o raio da condenação. Esperamos o castigo, porque em nossa lógica humana é isso que o pecado merece. Mas a lógica de Deus é a lógica da misericórdia. E é justamente aqui, nesta ferida aberta da nossa alma, neste abismo de nossa miséria que acabamos de contemplar, que a misericórdia divina não apenas quer entrar, ela quer jorrar. Ela quer inundar. Pense nisso. Em meio a essa dor excruciante, a dor de ser traído no altar, de ser recebido como um objeto morto por aqueles por quem ele morreu, o coração de Jesus não se fecha. Ele não constrói uma muralha. Pelo contrário, a visão de Faustina continua, e o que acontece a seguir é o que define toda a sua mensagem para o mundo. Você o declara soberano. Isso significa que a vontade dele, o amor dele, a presença dele, agora tem a primazia sobre suas preocupações, seus medos e seus desejos. Você entrega a ele o cetro do seu coração. Quando você pede perdão por toda indiferença, você está nomeando o veneno e pedindo o antídoto. Você reconhece todas as vezes que o recebeu com pressa, com o coração distraído, com a alma fria. É um ato de humildade que atrai um oceano de misericórdia, purificando o passado e preparando o terreno para o futuro. A promessa eu consagro cada uma de minhas comunhões a vós, é o coração deste ato. Consagrar é separar para o sagrado. Você está dizendo a Jesus, a partir de agora, cada vez que eu me aproximar do altar, não será por hábito. Será um ato intencional de amor. Cada hóstia que eu receber será para a vossa glória, para o vosso consolo, para a vossa reparação. Minhas comunhões não são mais minhas, elas são vossas. A imagem que se segue é uma das mais poderosas revelações de Faustina, que minha alma não seja mais um túmulo de pedra, mas um trono de amor vivo para a vossa majestade. Um túmulo é frio, escuro, sem vida, um lugar onde se aprisiona um corpo morto. Daquele coração ferido, torturado, brota não um grito de vingança, mas um oceano de compaixão. Ele olha para Faustina, e através dela olha para você agora, e não diz afaste-se pecador. Ele diz, aproxime-se filho meu, pois a sua miséria atrai a minha misericórdia. É neste ponto que o céu se rasga, e a esperança desce como uma cascata de luz. Jesus revela a Santa Faustina o antídoto. Ele não entrega uma nova lei, um fardo mais pesado para carregar. Ele entrega um presente. Uma chave de ouro para abrir a porta do calabouço. Ele entrega o que podemos chamar de o método divino da comunhão reparadora, ouça bem o nome, método divino. Não é uma técnica humana, não é um truque psicológico para se sentir melhor. É um caminho revelado pelo próprio céu, um mapa do tesouro que transforma o ato mais rotineiro da sua fé, no momento mais poderoso da sua existência. Não é uma lista de regras para evitar o castigo, é um caminho de amor para alcançar a união.
Jesus nos mostra que a solução para a sua dor não é o nosso medo, não é a nossa culpa paralisante. A solução para a dor dele é o nosso amor. Um amor que sabe que é fraco, mas que deseja ser forte. É assim que Jesus se sente no coração em pecado mortal, como ele revelou a Faustina. Mas um trono é um lugar de honra, de glória, de poder. Um trono de amor vivo significa que sua alma se torna um lugar onde ele não apenas está presente, mas onde ele reina ativamente, recebendo calor, adoração e amor. E finalmente, a missão, asterisco, fazei de mim um sacrário vivo de reparação, asterisco, poro. Um sacrário é o lugar mais sagrado da Igreja, onde Jesus Eucarístico reside. Ao pedir para ser um sacrário vivo, você pede que a sua presença real permaneça em você de forma tão intensa que você o leve para o mundo. E a palavra reparação eleva sua vida a um propósito apostólico. Cada batida do seu coração, cada ato de amor, cada comunhão bem feita se torna um bálsamo que você oferece a ele para curar as feridas causadas pelas comunhões sacrílegas e indiferentes que ele recebe a cada segundo no mundo inteiro. Você deixa de ser apenas um receptor da graça para se tornar um correparador com Cristo. Esta é a sua nova identidade. Este é o seu novo propósito. Se esta oração expressa o desejo mais profundo do seu coração, se você realmente anseia por essa transformação, sele este compromisso agora. Um amor que reconhece sua própria sujeira, mas que anseia pela pureza. Um amor que se apresenta diante dele, não com a arrogância de quem se acha digno, mas com a humildade de quem sabe que não é nada, mas que confia em tudo o que ele é. Este método que ele ensinou a Faustina é o segredo para transformar cada comunhão. Deixar de ser um ato de crucificação mística para se tornar um ato de cura profunda. Deixar de ser um veneno que adoece a alma para se tornar o remédio da imortalidade. Deixar de ser um encontro frio com um pedaço de pão, para se tornar um abraço de fogo com o Deus vivo pulsando dentro de você. Você consegue perceber a beleza disso? A mesma ação que feita em pecado e indiferença se torna uma fonte de agonia para Cristo, quando feita com amor e preparação, se torna a maior fonte de consolo para o seu sagrado coração. Cada comunhão feita com amor é como se você pessoalmente tirasse um espinho da sua fronte. Cada ato de adoração após recebê-lo, é como se você beijasse suas chagas. Você deixa de ser o carrasco para se tornar o Cireneu. Deixa de ser o traidor para se tornar o João, o discípulo amado, que repousa a cabeça em seu peito. Escreva nos comentários a frase que resume esta sua nova missão, para que ela fique gravada não apenas na sua tela, mas na sua alma. ***. Fazei de mim um sacrário vivo de reparação. ***. Com essa oração, você não apenas repetiu palavras. Você assinou um decreto na sua alma. Um decreto que declara o fim do reinado da indiferença e o início do império do amor. Você sentiu a mudança, o momento em que a decisão foi tomada, em que sua alma, talvez pela primeira vez em muito tempo, gritou: basta de mornidão, eu escolho o fogo. Vamos recapitular a jornada que nos trouxe até este ponto crucial. Primeiro nós tocamos naquela inquietação profunda, naquele vazio que assombra até mesmo as almas mais devotas, a sensação de que a comunhão se tornou um ritual frio, e não um encontro incendiário. Então a verdade foi revelada. A visão de Santa Faustina que a fez desmaiar, nos mostrou a terrível realidade. Cada comunhão em pecado, cada recepção indiferente, não é um ato neutro. É uma crucificação mística. É aprisionar o Rei do Universo num calabouço de trevas e forçá-lo a testemunhar nossos crimes. Vimos que a dor de Cristo não é uma metáfora poética. É uma agonia real, renovada a cada comunhão sacrílega. Mas em meio a essa escuridão, o farol da misericórdia brilhou. Pense agora mesmo em alguém. Alguém que você ama que talvez esteja passando por essa mesma secura espiritual, que vai à missa por obrigação, que se sente perdido na rotina da fé. Talvez essa pessoa nunca tenha ouvido que a sua dor tem um eco no coração de Deus, mas que existe uma saída, uma fonte de água viva esperando por ela. Seja um canal da Divina Misericórdia. Pegue o link deste vídeo e envie para essa pessoa agora. Não amanhã. Agora. Diga a ela: eu pensei em você.
acho que isso pode te ajudar. Este pequeno gesto pode ser a resposta a uma oração que ela tem feito em silêncio. Seja um instrumento de esperança. Porque a promessa contida neste método divino não é para uma elite de santos perfeitos. É para você. Para mim. Para todos nós que já sentimos a alma tíbia. Para todos nós que já comungamos de forma distraída. Para todos nós que já tratamos o Rei do Universo como um visitante sem importância. A promessa é que não importa o quão frio seu coração esteja hoje, o fogo do amor de Cristo pode incendiá-lo. Não importa o quão suja a sua alma se encontre, o oceano da sua misericórdia pode lavá-la e torná-la mais branca que a neve. Jesus não nos deixou apenas com a visão do horror. Ele nos entregou o antídoto, o mapa para sair da terra da desolação, o método divino da comunhão reparadora. Um caminho de 3 passos simples mas poderosos, para transformar cada encontro eucarístico, o exame do trono, a antecipação ardente e a ação de graças reparadora. Aprendemos a identificar e a evitar os 3 ladrões da graça, a mentalidade da obrigação, a confissão mecânica e a indiferença pós-comunhão. E agora, após consagrar sua alma com aquela oração, você não é mais um mero espectador. Você se tornou um protagonista na maior história de amor e reparação que existe. A teoria acabou, a prática começa agora. Sua missão, se você decidir aceitá-la, é o asterisco por desafio de transformação de 7 dias por Ebor. Este não é um simples exercício espiritual. É o seu primeiro passo como um guerreiro da reparação. É um ato heróico para consolar o coração de Deus. Aqui está o seu plano de batalha. Primeiro, na sua próxima missa nesta semana você irá aplicar o mapa divino com a precisão de um soldado de elite. Antes de sair de casa, você fará o asterisco posse-exame do trono posse-peru posse-posse, preparando o palácio da sua alma para receber o rei. Durante a missa, antes de comungar, você praticará asterisco posse 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 posse. A virada aconteceu. A sentença de dor deu lugar ao convite de amor. A escuridão da visão de Faustina serviu apenas para nos fazer valorizar a intensidade da luz que Jesus quer derramar. A questão agora não é mais o que eu fiz de errado, mas sim o que eu posso fazer para amá-lo mais. Você está pronto para receber esta chave? Para aprender o passo a passo que pode mudar não apenas os seus domingos, mas a sua eternidade? Para transformar o veneno em remédio, a rotina em êxtase, e a sua alma, de um túmulo frio, em um trono de amor vivo para o Rei? Nos próximos instantes, eu vou te entregar um mapa. O passo a passo exato deste método revelado por Jesus. As 3 chaves simples, mas profundamente transformadoras, que compõem o método divino da comunhão reparadora. Prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é uma graça. E é aqui, neste ponto de encontro entre a nossa miséria e a sua infinita misericórdia, que Jesus não nos abandona à nossa própria sorte. Ele não aponta o dedo para a nossa frieza e nos condena. Pelo contrário, ele nos estende a mão. Ele nos oferece um presente, um caminho de volta para o calor do seu coração. E o mais importante, após recebê-lo, você permanecerá em silêncio por, no mínimo, 5 minutos, praticando a asterisco da ação de graças reparadora puro, oferecendo a presença dele em você como um bálsamo para as feridas que ele recebe no mundo inteiro. Segundo, por 7 dias consecutivos, a partir de hoje antes de dormir, você irá rezar novamente a oração de consagração que fizemos juntos. Deixe que cada palavra se aprofunde em sua alma, solidificando sua decisão. Que esta oração seja o selo do seu dia, e a chave para sua noite. Você entende o que está em jogo? Você não está apenas mudando um hábito. Você está ativamente consolando Deus. Cada comunhão bem feita por você se torna um ato de amor que neutraliza o veneno de 1000 comunhões indiferentes.
Sua alma se torna um oásis para um Deus sedento de amor em meio a um deserto de frieza. Se esta mensagem despertou o guerreiro espiritual dentro de você. Se você sente o chamado para esta missão, então faça sua primeira declaração pública. Deixe seu like neste vídeo não como um clique, mas como um amém digital, um sinal de que você aceita este desafio. Inscreva-se no canal, não para aumentar um número, mas para se alistar neste exército de almas reparadoras. Cada vídeo é um novo treinamento, uma nova estratégia para aprofundar sua união com Deus. A dor que ele sente não é para nos esmagar com culpa, mas para nos despertar para o amor. E para nos guiar nesse despertar, ele revelou a Santa Faustina o que podemos chamar de o método divino da comunhão reparadora. Não se assuste com o nome. Isto não é uma fórmula mágica, nem uma lista de regras complicadas para nos sentirmos mais santos que os outros. Pense nisso como um mapa. Um mapa divino, desenhado pela própria mão de Cristo, para nos levar do deserto da rotina ao oásis da união verdadeira. É um método para transformar a nossa alma, de um calabouço frio que aprisiona Jesus, em um trono de amor vivo que o acolhe como rei. Este mapa consiste em 3 passos simples, mas de um poder transformador inimaginável. O primeiro passo é *polia, exame do trono, *polia. Imagine que você vai receber em sua casa a pessoa mais importante e amada do mundo. Um rei, um pai, o amor da sua vida. Você não o receberia no meio da bagunça, com o chão sujo e poeira por toda parte. Você prepararia a casa. Limparia cada canto, abriria as janelas para deixar o sol entrar. Colocaria as melhores toalhas, talvez até uma flor num vaso. A sua alma é esta casa. E a comunhão é a chegada deste rei. E o mais importante de tudo, compartilhe este vídeo. Entenda que cada compartilhamento não é apenas um envio de link, é um ato de misericórdia. Você pode estar enviando este mapa para uma alma que está perdida na escuridão da comunhão rotineira, uma alma que está sem saber crucificando Cristo. Seu compartilhamento pode ser o resgate que essa alma precisa e o consolo que o coração de Jesus anseia. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Há muito mais a ser revelado, muito mais profundezas do amor divino a serem exploradas. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.